Então, nesta aula vamos estar falando sobre a resolução de exercícios envolvendo funções inorgânicas, né? Então, o primeiro exercício trata da seguinte situação. A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. Então, a pergunta é a seguinte: a lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. Então, a alternativa correta, nesse caso, é a alternativa C. Então, nesse caso, a solução de HCl contém íons H+, Cl-, né, quando dissolvidos em água, né, que permite a passagem de corrente elétrica em meio à solução. Então, a alternativa C correta seria a alternativa desse exercício aí. Então, nessa outra situação, nós temos a seguinte condição. O cloreto de hidrogênio, o HCl, é uma substância química que conduz muito mal a eletricidade quando pura. A água pura é outra substância química que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, quando dissolvemos cloreto de hidrogênio em água, forma uma solução aquosa de ácido clorídrico que conduz muito bem a eletricidade, que se deve a. Então, alternativa correta, alternativa B de bola, ou seja, se deve à ionização do HCl devido à interação com a água, formando íons H3 ou mais e Cl-. Olha lá. Então, lá pôs na ionização do HCl, ou seja, na reação com a molécula de água, forma-se os cátions hidrônio, que é o H3 ou mais o ânion cloreto. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Então, nessa outra situação, então a chuva ácida é um tipo de solução de poluição atmosférica que é devida à combinação do vapor d'água com diferentes óxidos presentes na atmosfera, levando, por exemplo, à formação de ácidos fortes, como, por exemplo, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. As fórmulas moleculares dos ácidos citados no texto são, respectivamente, alternativa E, alternativa correta, né? Ou seja, pois a molécula do ácido sulfúrico é o resultado da combinação dos íons H mais SO4 2-, enquanto que o ácido nítrico é resultado da combinação dos íons H+, e NO3-, tá? Alternativa E, H2SO4 e HNO3. No acidente ocorrido recentemente na República dos Camarões, muitas pessoas morreram intoxicadas pelos ácidos sulfúrico e sulfuroso. Suas fórmulas são respectivamente. Então, a alternativa E também é a resposta correta para esse exercício, ou seja, H2SO4 e H2SO3 seriam as fórmulas moleculares corretas para ambos os ácidos, né? Então, a alternativa E, pois a molécula do ácido sulfúrico é resultado da combinação dos íons H+ e SO4 2-, enquanto que o ácido sulfúrico é o resultado da combinação dos íons H+ e SO3 2-. Certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar o médico, pois pode estar ocorrendo fluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. A fórmula é o nome do ácido que, nesses casos, provoca a queimação no estômago, a ronquidão e mesmo dor torácica são, tá lá. Então, a fórmula e o nome do ácido que, nesses casos, provoca a queimação no estômago, a ronquidão e mesmo a dor torácica são. Então, nesse caso, seria, no caso, a alternativa E, que seria o ácido clorídrico. Então, e o nome do composto, nesse caso, é o ácido clorídrico, né? Então, nesse outro, os ácidos são substâncias químicas sempre presentes no cotidiano do homem. Por exemplo, durante a amamentação era comum usar-se água boricada, uma solução aquosa de ácido bórico, para fazer a asepsia do seio da mãe. Para limpezas mais fortes de casa, emprega-se o ácido muriático, como a solução aquosa de ácido clorídrico. Nos refrigerantes encontra-se o ácido carbônico. E no ovo podre, o mau cheiro é devido à presença de ácido sulfídrico. Então, esses ácidos podem ser representados, respectivamente, pelas seguintes fórmulas moleculares. Quais são elas? O H3BO3,
né, que seria a alternativa E, a resposta correta, ou seja, H3BO3, HCl, H2CO3 e H2S, né? Então a alternativa E seria a resposta correta, pois a molécula de ácido clorídrico é resultado da combinação dos íons H+ e BO3 3-. A molécula de ácido clorídrico é resultado da combinação dos íons H+ e Cl-. O ácido carbônico é o resultado da combinação dos íons H+ e CO3 2-. E o ácido sulfúrico é o resultado da combinação dos íons H+ e S2-. Sejam os ácidos relacionados a seguir com seus respectivos graus de ionização em porcentagem, né? O HClO4, o grau de ionização no caso 97%, o ácido sulfúrico 61%, o ácido bórico, que é o H3BO3, 0,025%, o H3PO4, que é o ácido fosfórico, 27%, e por fim, o ácido nítrico, HNO3, 92% de ionização. Assinar a afirmativa correta. Então, nesse caso, a afirmativa correta seria, no caso, a afirmação E, ou seja, o H3BO3 é um ácido fraco, né? Olha lá, o H3BO3 é um ácido fraco, cujo grau de ionização é inferior a 5%, tá? Então, no caso, o primeiro é falso, pois o H3PO4 é mais fraco que o H2SO4, tá? No caso, a alternativa B, ele diz que o HNO3 é um ácido moderado. É falso, pois o ácido nítrico é um ácido forte, cujo grau de ionização é superior a 50%. A alternativa C também é falsa, pois o HClO4 é mais forte do que o HNO3, tá? E por fim, é falsa também a alternativa D, porque o H3PO4, né, o ácido fosfórico é um ácido moderado ou semiforte, cujo grau de ionização está entre 5% e 50%. A alternativa E, nesse caso, seria a alternativa correta para esse exercício. Os ácidos são substâncias químicas sempre presentes no cotidiano do homem. Por exemplo, durante a amamentação, era comum, tá? Isso já foi feito já. Sejam os ácidos relacionados a seguir. Ácidos instáveis são ácidos que se decompõem parcialmente ou totalmente, sob condições normais de temperatura e pressão, formando quase sempre como produtos de decomposição água líquida e um gás. Entre os pares de ácidos relacionados é constituído apenas por ácidos instáveis, né? Será a alternativa C a resposta correta. H2CO3, o ácido carbônico é um ácido instável, e H2SO3 também é um ácido instável, que é o ácido sulfuroso, né? Alternativa C, ó, o ácido carbônico e, né, o H2SO3 e o ácido sulfuroso são ácidos instáveis, ou seja, no caso o ácido carbônico se decompõe em água e CO2, e o ácido sulfuroso se decompõe em água e SO2, tá? A gasolina utilizada comercialmente contém várias substâncias. Quando ela está no interior do carro, em funcionamento, ocorrem algumas reações químicas com parte dessas reações, formando produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. No motor do carro, entre outros, encontram-se mistura de hidrocarbonetos, etanol, compostos de enxofre, oxigênio e nitrogênio do ar. As reações que ocorrem podem formar gás carbônico, monóxido de carbono, fuligem, no caso carbono, né? Dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, gás ozônio, etanol, água e outros compostos residuais. Os óxidos lançados na atmosfera, como CO2, SO2 e SO3, reagem com a água da chuva formando ácidos. Quais são eles? No caso aqui, os seguintes ácidos que se formam, né? Então, no caso aqui, ó, sobre essa alternativa correta, né? Então, o CO2 reagindo com a água, então ele diz que forma H2SO3, o ácido sulfúrico, o SO2, reagindo com a água forma H2SO4, SO3, e o SO3 reagindo com a água forma, no caso, o ácido sulfúrico. Sobre essas reações, na alternativa correta. A alternativa correta será a alternativa I também, ou seja, dos três ácidos representados nas equações 1, 2 e 3, apenas o ácido sulfúrico é considerado forte, né? Então, e essa equação é verdadeira, porque no caso, o ácido carbônico, seu grau de ionização é 0,18%, é um ácido fraco.
O H2SO3, grau de ionização 30%, é um ácido semiforte. E por fim, o H2SO4, cujo grau de ionização é 61%, é considerado um ácido forte, né? Então as demais alternativas são falsas, conforme mostrado, conforme é questionado e discutido aí, tá? Tem-se, nesse caso, nesse exercício, tem-se os 3 ácidos e os valores da tabela, que foram obtidos dissolvendo-se em água a temperatura constante. Então, nós temos aqui o H2SO3, o número de moléculas dissolvidas e o número de moléculas ionizadas. Moléculas dissolvidas 10, ionizadas 1. No caso do ácido sulfúrico, H2SO4, moléculas dissolvidas 3, moléculas ionizadas 2. O HNO3, dissolvidas 10, ionizadas 8. Ele pede para calcular o grau de ionização para cada ácido e coloque-os em ordem crescente de sua força de ionização. Então, pegando, por exemplo, primeiro ali o caso do H2S, né, que é o ácido sulfídrico. Então, o grau de ionização vai ser número de moléculas ionizadas é 1, dividido pelo número de moléculas dissolvidas, que é 10. Então, 1 dividido por 10, multiplicado por 100, vai dar 10%. O H2SO4, moléculas ionizadas 2, dissolvidas 3, 2 dividido por 3 multiplicado por 100 dá 67% de ionização. E por fim, o ácido nítrico, moléculas ionizadas 8, moléculas dissolvidas 10, grau de ionização de 80%, né? Então, a ordem crescente em função da grau de ionização, primeiro vem o ácido nítrico, depois o ácido sulfúrico e por fim o H2S, né? O sangue do diabo é um líquido vermelho que logo se descora ao ser aspergido sobre a roupa branca. Para preparar sangue do diabo, adiciona-se fenolftaleína a uma solução de gás amônio, o NH3, em água. Por que o sangue do diabo é vermelho? Primeira pergunta que é feita. E a segunda, explica por que a cor desaparece. Então, respondendo o primeiro questionamento, nós temos que o sangue do diabo é uma solução aquosa de amônia, que é o NH3. Essa solução é básica, conforme mostra a reação. Então, a NH3 mais água forma o NH4+, mais 10 moléculas, 10 mols de H-, né? Mais 1 mol de OH-. A fenolftaleína é um indicador ácido-base, que em solução básica durante a coloração em solução básica adquire coloração vermelha, característica do sangue do diabo. Ao ser aspergida, né, sobre a roupa branca, a amônia, evapora, isto é, sai da solução e vai para a atmosfera. Com o passar do tempo, por causa da diminuição do caráter básico do meio, o indicador fenolftaleína volta à cor, à forma incolor. Então, nesse outro exercício, né, para desentupir um cano de cozinha e para combater a acidez estomacal, necessita-se respectivamente de uma base forte, solúvel e de uma base fraca e parcialmente solúvel. Consultando a tabela, conclui-se que as fórmulas dessas bases podem ser, tá? Então, a alternativa E seria a alternativa correta. Nós temos aqui na tabela forças e solubilidade de bases em água. As bases de metais alcalinos são fortes e solúveis. As bases de metais alcalinos terrosos são fortes e parcialmente solúveis, exceto a de magnésio, que é fraca. E as demais bases são fracas e praticamente insolúveis. Então, olhando a tabela, a alternativa E seria a correta, ou seja, o hidróxido de sódio, o NaOH, é uma base forte e solúvel em água. Já o hidróxido de magnésio, o MgOH2, é uma base fraca e parcialmente solúvel em água. Alternativa E, a correta para essa situação aí. Nesse outro exercício, um aluno trabalhando no laboratório de sua escola deixou cair uma certa quantidade de solução alcoólica de fenolftaleína sobre o balcão, que estava sendo limpo com sapólio. O local onde caiu fenolftaleína adquiriu quase que imediatamente uma coloração violácea. Esse aluno, observando a mancha violácea, concluiu que, alternativa B, a fenolftaleína adquire coloração violácea em meio básico, no caso alcalino, né? Para o tratamento de pessoas anêmicas, a recomendação tradicional é a ingestão de íons ferro 2+, que pode ser suprimido por meio do consumo de alimentos como açaí
espécie nativa de várzeas da região amazônica. A alternativa comercial se faz pelo uso de medicamentos em que há ferro na forma de sulfato de ferro 2+, ferro 2, né? A alternativa que mostra a fórmula correta do sulfato de ferro 2 é a alternativa B de bola, né? A combinação de íons Fe2+, mais SO4 2- forma, no caso, o composto FeSO4, que no caso é o sulfato de ferro 2. Espinafre prejudica a absorção de ferro. Graças ao marinheiro Popeye, personagem que recorre a uma lata de espinafre quando precisa reunir forças para enfrentar o vilão Brutus, até que as crianças pensem que a verdura é uma fonte de ferro. E o que os pequenos e muitos adultos não sabem é que a disponibilidade desse mineral para o organismo é bastante limitada. O ácido oxálico presente no espinafre forma sais insolúveis com o ferro e também com o cálcio, dificultando a absorção dos dois minerais. Afirma a nutricionista Lara Cunha, da USP, Universidade de São Paulo. Segundo ela, a verdura contém muita fibra, a vitamina A, C e do complexo B, potássio e magnésio, além de ser considerada laxativa e diurética, mas não deve ser consumida por pessoas com deficiência de ferro ou propensão a formar cálculos renais, também devido ao grande teor de ácido oxálico. Considerando que o cálcio pertence ao segundo grupo da tabela periódica, a fórmula correspondente do sal insolúvel formado entre ele e o íon oxalato é. Então, a resposta alternativa correta será a alternativa A combinação dos íons cálcio 2+, e o íon oxalato, que é o C2O4 2-, forma o composto chamado de oxalato de cálcio, tá? Que é o CaC2O4.